Grupo GPS traz para estudo o tema Desmistificando o Suicídio. Neste importante treinamento, abordaremos um conteúdo muito importante que pode salvar vidas. Dividimos o treinamento em 5 pontos. Primeiro, vamos entender o que é suicídio. Depois, como identificar e como ajudar uma vítima de suicídio. Em terceiro lugar, como abordar esta possível vítima. Depois, vamos saber mais onde podemos buscar ajuda. E, por fim, fazemos uma revisão de todo esse conhecimento que pode salvar vidas. Entendendo o suicídio. O suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo. Na verdade, é um fenômeno complexo que pode afetar diferentes origens, classes sociais, idade, orientação sexual e identidade de gênero. Vamos conhecer os fatores de risco? Pessoas com transtornos mentais como depressão, ansiedade e esquizofrenia. Questões sociodemográficas como desemprego, sexo masculino e fome. Além de questões psicossociais, como perda recente de ente querido, abuso físico ou sexual ou situações de humilhação. Importante lembrar que nem todos os suicídios são cometidos por indivíduos com essas características, mas elas representam um fator de risco. Suicídio em números. O suicídio é responsável por mais de 800 mil mortes todos os anos no mundo. Neste contexto, o Brasil ocupa a 8ª posição em números de mortes por suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Os dados mostram que a maioria dos casos de suicídio ocorrem entre 15 a 29 anos. 67% dos suicídios são com o uso de arma de fogo. A maioria dos casos de suicídio acontecem com homens. O segmento de segurança privada também é afetado por essa triste realidade. São registrados inúmeros casos de colegas vigilantes que cometem suicídio no posto de serviço. Neste exemplo, um vigilante de banco entra em surto e faz reféns e tenta o suicídio em São Paulo. Um segurança de apenas 59 anos foi mais uma vítima do suicídio. Mais um triste exemplo, um vigilante de banco comete suicídio dentro da agência onde trabalhava. Um dos fatos atrelados entre o segmento de segurança e os suicídios é o fácil acesso à arma de fogo, visto que 67% dos suicídios são provocados com o uso de arma de fogo, seguido do uso de venenos. Setembro Amarelo, uma campanha de alerta e de reforço sobre a importância da prevenção. No mês de setembro, o mundo todo faz uma campanha de alerta à sociedade sobre o suicídio e a importância da prevenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ser evitados. Saber ouvir é a maior ajuda, porque falar é a melhor solução. Como identificar uma possível vítima de suicídio? Para isso, é necessário identificar os sinais que a vítima de suicídio pode expressar. Um dos sinais é o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou manifestações verbais. Preocupação com a sua própria morte ou a falta de esperança. Expressão de ideias ou intenções suicidas. O isolamento social ou até a autoexclusão. Histórico de doenças emocionais pessoal ou com familiares. A diminuição ou ausência do autocuidado. São 6 sinais que uma vítima de suicídio pode passar para a sociedade e nós, como agente da prevenção do suicídio, podemos identificar. Por muito tempo, houve o mito de que o suicídio ocorre sem aviso prévio. Atualmente, sabe-se que as pessoas sobre o risco de suicídio costumam expressar suas intenções de forma verbal ou escrita. Vamos conhecer frases ditas por vítimas de suicídio.
Eu preferia estar morto. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Sei lá, um dia vão querer me ajudar, mas será tarde demais. Eu não posso fazer nada. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Não quero mais dar trabalho para os outros. Eu não aguento mais. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Em mais um triste exemplo do colega vigilante que tirou sua própria vida no posto de trabalho, temos algumas frases que caracterizam bem a expressão da intenção do suicídio. Este colega, antes de falecer, deixou uma mensagem no WhatsApp para um outro colega em que ele dizia: "É nada não, estou meio derrubado hoje. Não quero conversar com ninguém hoje. A gente trabalha e não tem nada na vida. Lá em casa faltou as coisas para a menina. É bronca, é bronca, é bronca mesmo. Acabou e o cara fica doido." São frases que expressam uma pessoa que não está bem e que precisa da nossa ajuda, principalmente para ouvi-la. Como podemos ajudar uma vítima de suicídio? Saber ouvir a vítima é o melhor a se fazer. Encontre um momento e local apropriado para uma conversa particular. Ouça com a mente aberta e ofereça o seu apoio. Incentivar a pessoa a procurar ajuda de profissionais de saúde também é importante. Se a pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Entre em contato com os serviços de emergência e com alguém de confiança indicada por ela. Se a pessoa vive com você, assegure de que ela não tem acesso a meios para provocar a própria morte. Fique em contato para acompanhar como a pessoa está e o que está fazendo. Lembre-se, a ação mais importante é ouvir. E quando a vítima é um colega de trabalho? Identificar sinais de colegas com sintomas de depressão, instabilidade emocional e agressividade é muito importante. Se tiver condição e abertura para conversar com um colega, ouça-o com a mente aberta e ofereça seu apoio. Ou, de forma cuidadosa e em sigilo, passe a sua percepção ao seu líder imediato ou ao líder do colega que você identificou com esses sintomas. Solicitar o apoio de nossa área de RH ou de saúde, segurança e meio ambiente para que haja a intervenção psicológica e o consequente encaminhamento para o parceiro de saúde. Muita atenção ao passar o serviço em postos armados, com a transferência da arma de fogo e munições a um colega com sintomas de depressão, instabilidade emocional ou até agressividade. Avaliar a transferência de um posto de serviço exposto, ou seja, que consideramos um posto armado, muito isolados, muito tempo sem uma comunicação com ninguém, ou até mesmo aquele posto que tem um risco imediato de um ataque. Para um posto de serviço menos exposto. O que consideramos menos exposto? Um posto desarmado, com maior movimentação de pessoas, onde a vítima possa interagir e que tenha um menor risco operacional, de preferência com a liderança local. Ao abordar a pessoa, é importante tomar alguns cuidados. O que podemos fazer durante uma abordagem? Sempre olhar para a vítima, ouvi-la atentamente, respeitando as pausas silenciosas que podem acontecer durante a sua fala. Jamais completar as frases para ela. Repetir, resumir e relacionar as ideias para a vítima. E o que devemos evitar na abordagem? Mentir, prometer e seduzir. Chamar por apelidos ou nomes depreciativos. Ser agressivo ou ríspido com a vítima. Desafiar,
pressionar ou dar sermão à vítima, julgar, dar opinião pessoal e aconselhar. Em momentos de crise, um protocolo deve ser estabelecido e a busca por um profissional habilitado é imprescindível. Neste momento, o contato deve ser feito de forma empática, levando em consideração o ponto de vista do outro, comunicando-se com a intenção de estabelecer um diálogo e ganhando a confiança da vítima. Um exemplo deste trabalho é a abordagem técnica iniciada a partir da zona social. Nessa área, ninguém representa uma ameaça à vítima. Seguindo para a zona de aproximação, nesta distância que se cria o laço de confiança. Dê um passo de cada vez e não tenha pressa. Esse passo pode ser depois de horas dialogando. Tenha em mente que você não pode dar um passo para trás. Por último, a zona interpessoal. Trata-se da zona de toque, ou seja, para que o abordador chegue até a vítima. Essa zona é de extrema confiança e para chegar até ela necessita de muita conversa. Onde buscar ajuda? Na rede de apoio público, nós podemos buscar ajuda no serviço de saúde, como por exemplo o CAPS. Em caso de emergência médica, não hesite, ligue para o SAMU 192. Temos também o Centro de Valorização da Vida, o CVV, pelo telefone 188. A ligação é gratuita. E, num caso de tentativa de suicídio com ameaça, não hesite em ligar para os bombeiros. Disque 193. Buscando ajuda na rede de apoio interna. Você pode fazer contato com a sua liderança através das figuras do inspetor, supervisor e ou o seu gerente. Como também buscar apoio na sua base da regional, através das áreas de apoio de RH ou de SSMA. Ao se deparar com uma ocorrência, sendo ela no interior de uma casa ou no local público, né, o que fazer? Se a pessoa tomou algum tipo de medicamento, então há dois serviços de emergência podem ser acionados, né? O Corpo de Bombeiros ou o SAMU. O Corpo de Bombeiros através ou por intermédio do seu telefone 193 e o SAMU 192, ok? Ocorrências de atos de suicídio, ou seja, de tentativa, a pessoa está com uma faca ou a pessoa está tentando se jogar, né? E aí essa ocorrência passa a ser do Corpo de Bombeiros, né? Qual o telefone que a pessoa deve ligar? Aí é o telefone 193 que foi citado anteriormente, né? Não tente pegar esta pessoa, né? Não tente correr para cima dessa pessoa, apenas, e a coisa fundamental a ser feita em primeiro momento é ouvir, simplesmente ouvir, deixe essa pessoa conversar. Existe uma regra entre a gente que fala o seguinte: enquanto a pessoa está falando, ela não se joga, enquanto a pessoa está falando, ela não se põe a faca, enquanto a pessoa está falando, ela não se dá um tiro, ninguém se mata falando. Então, enquanto você incentivar a pessoa a falar, ela tem que raciocinar para falar, né? E aí você afasta, naquele momento, a possibilidade de ter um suicídio, até a chegada das equipes de socorro ao local. Então, a primeira coisa, ligue 193 e depois comece a ouvir esta pessoa. E aí, com a chegada do Corpo de Bombeiros, haverá outras ações ali, né? Teremos outras ações. A principal, você já está sendo feita, ouvir. Esta é fundamental. Por isso que ocorrência de tentativa de suicídio não é uma ocorrência só do Corpo de Bombeiros. Ocorrência de tentativa de suicídio é uma ocorrência de uma sociedade.
Revisão. Como podemos definir o suicídio? Quais os 3 perfis de vítimas de suicídio? A arma de fogo é utilizada como ferramenta para cometer o suicídio? No segmento de segurança privada, há histórico de suicídio? Quais os grandes objetivos da campanha do Setembro Amarelo? Cite 3 sinais de uma vítima de suicídio. Frases pronunciadas por pessoas podem ser um indício de algum sintoma de depressão, instabilidade emocional e agressividade? Cite umas delas. Qual a melhor forma de ajudar uma vítima de suicídio? Ao abordar uma vítima de suicídio, o que devemos fazer? Ao abordar uma vítima de suicídio, o que não devemos fazer? O que são as zonas social, aproximação e interpessoal em relação a uma vítima de tentativa de suicídio? Onde podemos buscar ajuda na rede pública? Onde podemos buscar ajuda na rede interna do grupo GPS? Quando devo ligar 192 e 193? Quando uma pessoa está falando não comete suicídio, essa afirmação é falsa ou verdadeira? Não conseguiremos evitar todos os casos de suicídio. Contudo, se as pessoas forem adequadamente abordadas, ouvidas e tratadas, milhares de vidas poderão ser salvas. Ouvir é a maior ajuda.